Uma boa tarde a todos, Jesus abençoe cada um de vocês. Vamos falar um pouco do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. Talvez alguém se estranhe um pouco o fato da descrição desse vídeo, né? E esses crentes aí que não querem se misturar com a gente, ou esses crentes aí tudo besta, que não querem ir para uma festinha que a gente chama aqui, e eles dizem, não vou não. Bem, sobre isso eu vou falar sobre a Palavra de Deus. Se você porventura não aceitou Jesus ainda, eu tenho a dizer que é o que a Palavra de Deus tem escrito. Que Jesus ele dá a oportunidade para cada um se arrepender dos pecados que cometeu, para que a pessoa venha brilhar o brilho dele aqui na terra. Basta tão somente estar no livro da vida, que é um livro que Deus escreveu, antes mesmo de criar o mundo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que buscar o Senhor, tá bom? E a palavra de Deus vai falar sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 2, depois do versículo 33 e 34. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Então, já comecei a pregação assim, né? Falando da mensagem de Deus assim. Bem, então é o seguinte, a palavra de Deus diz que o cristão ele vai conversar com pessoas que não aceitaram Cristo. Mas o cristão também, dentro de um tempo da donação, ele também exorta, né, irmãos que estão ali, irmãs que estão ali, porque podem estar desagradando o Senhor e o próprio Deus pode revelar, né, aos irmãos para que venha a orar por aquela pessoa, a exortar aquela pessoa que está em pecado, para que ela venha voltar para o caminho do Senhor Jesus, o caminho da luz, o caminho da salvação. Então, tem palavras fortes aqui nessa pregação? Tem. Mas cada um pode ser tocado por Deus da sua forma. Se acha que é o momento de aceitar Jesus, aceite. Se você já aceitou Jesus e entende que o local onde você está não está obedecendo a palavra adequadamente, conforme os mandamentos do Senhor Jesus, então converse. Converse com lideranças, converse com as pessoas e diga, vamos fazer um plano aqui para a gente buscar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Não vamos aqui fazer a vontade dos homens, mas a vontade do Senhor. Então, dando prosseguimento, vamos em 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aí a pessoa lê, nossa, a Bíblia falou armem-se. A Bíblia não falou amem-se. Armem-se significa o quê? Se vestir, né, com algo que vai te permitir a guerra. Que guerra? A guerra do amor, a guerra de Deus, a guerra de Jesus, a guerra de levar o Evangelho para aqueles que não têm ainda Cristo. Tá bom? Então, armem-se significa a gente armar fazendo o que diz aqui. De um pensamento em Cristo, de um pensamento guiado pelo Espírito Santo. Para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Ou o cristão é insultado porque não aceita ir para aquele local ali que é regado a bebedeiras, regado a sensualidade, regado a aquelas músicas ali que são criadas ali para o pessoal idolatrar pessoas, idolatrar cantores, cantoras. Pois é. O cristão pela palavra, ele diz, não, eu não vou não. Mas se você quiser vir aqui pro tempo que eu frequento aqui para ouvir a palavra de Deus, venha. Pronto, o cristão ele faz isso. Tá bom? Então vamos adiante. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, e depois o versículo 14. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então são as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus que são filhos de Deus, filhos de Deus. E é o que a palavra de Deus diz. Não fujamos do que Deus ensina e do que Deus explica. Em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, no que consiste o amor a Deus? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos são pesados? Não, não são pesados. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, se eu sou apenas ouvinte da palavra, eu estou enganando a mim mesmo, porque eu não estou praticando. Então, eu tenho que fazer o quê? Praticar o que a palavra de Deus diz. Então, alguém vem e diz, não, mas
A lei já dá assistência para a viúva, a lei já dá assistência para órfãos, a lei já dá ajuda para estrangeiros, inclusive a lei também já dá direitos, sim, a pessoas com necessidades especiais, porque eu vi na Bíblia lá que quando a pessoa faz uma festa, não deve chamar os ricos não, os vizinhos ricos não, nem os familiares não, porque você vai acabar sendo retribuído por ter convidado os amigos, os familiares, né, até os ricos para a sua festa. Mas o que a Bíblia diz lá, chame os pobres, chame os necessitados, chame os aleijados, os cegos, os mancos. Alguém pode dizer, você está com um discurso, agora um discurso de capacitismo. Você vai ser processado porque você disse isso. Bem, é o que a palavra de Deus diz. Eu estou repetindo o que a palavra de Deus diz porque naquele período, naquele tempo, se mostrou que aquelas pessoas elas não tinham muitas vezes leis para ampará-las, não tinham direitos adquiridos para poderem viver, né, em paz, em completude ou em provisão ao que precisavam. Então, Deus ele falou isso na palavra dele, falou. Né? Então, é para tocar cada um de nós. Aí pergunta, mas você está falando da palavra de Deus, você ainda não fez uma festa para o público necessitado. Se Deus me der força, me der capacidade, né, me dê mais fé para eu fazer isso, eu espero conseguir fazer isso ainda nessa vida, para poder fazer a vontade do Senhor. Então vamos adiante. Em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer seus mandamentos não são pesados. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Em Hebreus capítulo 5, versículos 8 a 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, Jesus Cristo sofreu, mesmo não tendo pecado. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Em Romanos capítulo 15, versículos 5 a 6, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que de repente já frequenta o templo, a denominação, você é muito apegado à sua denominação, Deus ele fala que a gente tem que ter um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Eu criei divisão quando eu falei da Igreja de Jesus Casa de Oração. Bem, eu só estou aqui replicando o que Deus ensinou na palavra dele, que a igreja dele tem esse nome. Eu vou evitar de dizer Jesus te abençoe para um irmão, para uma irmã de outro templo, outra denominação. Não, eu vou continuar dizendo Jesus te abençoe. Jesus te concede os anseios do seu coração, se for da vontade dele, se for da vontade dele. Então eu vou continuar pregando o amor de Deus para irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, para pessoas que não têm o Evangelho de Deus em suas vidas, porque isso é o que a palavra de Deus diz. Mas o que de fato ocorre é que existem divisões sim. Existem divisões inclusive em próprias denominações, em próprias vertentes, porque foram criadas vertentes. O pessoal não entende que a Bíblia é unidade, a Bíblia tem que ser obedecida, aí criam vertentes. Não, o meu entendimento é esse em relação a essa passagem. As pessoas que fazem esse entendimento aqui, elas não estão seguindo o Evangelho. Bem, eu vou ser bem sério, eu sou bem sério. Aqui no Brasil, porque eu não cheguei a pregar para outro país, se eu for para qualquer denominação hoje, eu vou ver pecados, vou ver erros em relação à palavra de Deus. Alguém vai ver erro também na denominação que eu estou pregando o Evangelho, vai ver erro também. Agora o que eu digo é, vamos buscar cada vez mais obedecer o Senhor? Vamos? Aí alguém me diz, não, você está sendo mentiroso ao dizer isso. Então veja se você está seguindo fielmente, vocês estão seguindo fielmente o que está em 1 Coríntios capítulo 11, em Hebreus capítulo 6, em Hebreus capítulo 10, em 1 Coríntios capítulo 5. Veja se vocês estão seguindo também fielmente o que Deus ensinou, o que Deus falou. Aí alguém diz, nossa, você está falando da palavra de Deus assim, me exortando. Bem, eu sou uma liderança já há muitos anos. Bem, veja se você está obedecendo à vontade do Senhor. É o que eu digo. Então, isso eu estou falando com ódio? Não. Estou falando com amor para que a gente venha cada vez mais a praticar o que a palavra de Deus ensina. Tá bom? Então vamos adiante. Vamos lá. Eu falei de Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente.
Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isso é, seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, capítulo 5, Paulo ele exortou a igreja falando que as pessoas estavam cometendo imoralidades sexuais, né? E também que tinha uma pessoa ali que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, em adultério, né? E Paulo falou, né, usado pelo Espírito Santo, que expulse esse perverso do meio de vocês. Eu entreguei a Satanás para que ele não venha, para que pelo menos o corpo dele seja destruído, mas que ele venha acessar o dia do Senhor. E observem, alguém pode dizer, não, mas a Bíblia nos disse que está se referindo a esse caso. Sim, em 1 Coríntios tem vários capítulos que existem exortações, inclusive a exortação sobre litígios entre os próprios irmãos que estavam levando os casos para os tribunais ali no lugar de resolver na própria igreja. Tem a exortação também em relação a 1 Coríntios 11, sobre as pessoas que iam famintas para a Santa Ceia, né? E Paulo também exortou. Se a pessoa for ler a carta, vai ter muitas exortações que representam nada mais do que o amor de Deus para que a gente venha a evitar cometer, né, os deslizes, os tropeços que Deus explicou e ensinou para a igreja dele não cometer. Tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 14, sim, tem templos pentecostais que desobedecem o que está ali escrito. Eu falei exemplo dos templos pentecostais, mas também templos que não seguem o pentecostalismo também. Desobedecem alguns versículos que estão ali em 1 Coríntios capítulo 14. E isso eu não falo para me engrandecer, mas para que seja vergonha para todos nós não obedecer o que Cristo nos ensinou. Tá bom? Então quem quiser amadurecer na palavra, peça a presença do Espírito Santo em você, ou no grupo de pessoas que estiver orando sobre isso, para que venha corrigir as falhas que estão sendo cometidas na sua denominação, no seu tempo, na sua igreja, e que a gente venha ser sim a unidade em Cristo Jesus, porque Jesus ele veio para reconciliar consigo todas as coisas, ele não veio para dividir. A divisão que existe é entre Cristo e Belial, entre o bem e o mal. Essa divisão existe porque o mundo está no maligno, mas a gente busca ser luz do mundo para acender aquelas pessoas que estão em trevas e trazê-las para o reino da luz, o reino da salvação, para também fazer parte do reino celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 2 a 7. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos do engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Então, a consciência de quem? De todos, diante de quem? De Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, nós somos o quê? Nós somos vasos de barro, a nossa carne ela é pecaminosa, ela é falha, então por isso a gente tem que fazer o quê? Nos diminuir cada vez mais, renunciar cada vez mais à nossa vontade, para que o Espírito Santo de Deus venha nos preencher, porque o Espírito Santo de Deus sim, que é o verdadeiro tesouro imperecível. Então, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso de barro que deseja muito ser cada vez mais preenchido por Deus, para que eu venha fazer a vontade dele aqui na terra, inclusive trazendo essa mensagem de Deus aqui para todos nós. Porque eu disse, não dê ouvidos a mim, mas dê ouvido à palavra de Deus. Estou dando as referências bíblicas que cada um analise se de repente está seguindo ou não o que a palavra de Deus diz. Então, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, depois versículos 14 até o 18. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então, a gente não deve receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, isso vale para quem está na igreja, e quem não estiver na igreja, que não frequentar o templo, que não frequentar, que não for habitado pelo Espírito Santo de Deus, quiser que eu ore por você, quiser que oremos por você, para que você venha aceitar Jesus, para que você venha a receber esse amor pleno, que é o amor de Deus na sua vida. Eu estou pronto para dizer que Jesus ele é poderoso para perdoar pecados, ele é poderoso para tirar nós que estamos no pecado para um reino de busca cada vez mais pela santidade, para que venhamos a fazer a vontade dele e que conheçamos o verdadeiro alimento espiritual, que é a presença dele em nós. Então, versículos 14 a 18 agora.
Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou o que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, aqui diz o quê? Para a gente não se contaminar com o mundo, mas que a gente venha a ser luz do mundo e sal da terra para levar o brilho de Deus para os outros, para os seus trevas. Então, é o que a palavra de Deus diz. Isso aqui está onde? Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2 e versículos 8 a 11. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, que está se referindo aqui. Eu entendo que é a primeira carta aos Coríntios. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então não foram prejudicados pela causa, né, e deveriam se entristecer como Deus desejava. De que forma me entristeço como Deus deseja? Uma tristeza segundo o arrependimento, que é o que a palavra de Deus diz aqui a seguir. A tristeza segundo Deus produz o arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. A nós quem? Aos santos, a Jesus Cristo, ao próprio Deus. Em Jó capítulo 33, versículos 26 a 30. Ele ora, diz respeito que é uma pessoa. A pessoa ora e Deus ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá grito de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Por quê? Porque eu merecia a morte, merecia a condenação, e Deus deu uma restituição da vida para que a pessoa venha a testemunhar mais uma vez o amor de Deus. Ele resgatou a minha alma, impedindo de descer a cova, e virei para desfrutar a luz. Desfrutar o quê? Desfrutar a luz, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refúgio sobre ele a luz da vida. Então, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus pode restituir a vida para uma pessoa que está nas trevas, Deus pode restituir a vida para quem não está no amor dele, para quem está se dedicando às obras de Belial, às obras do maligno. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso e ele aceita o arrependimento genuíno de quem entende que depende de Jesus para ter o perdão dos pecados, para ser lavado pelo sangue do Cordeiro e assim poder desfrutar da verdadeira vida. Então o que eu tenho a dizer é, isso aqui foi falado no Antigo Testamento, né, o que fala em Jó, né, o que eu falo é, vamos evitar cada vez mais pecar deliberadamente, vamos evitar tropeçar, desviar, vamos fazer a vontade do Senhor. Então Jesus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e desejo uma ótima semana para cada um de vocês.